A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus amigos, está começando agora mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e de cara já agradeço ao meu irmão Céu, sempre nos bastidores nos acompanhando. Esta semana, infelizmente, a Serra Catarinense entrou na classificação de grave para gravíssimo, a questão do coronavírus na Serra Catarinense. Então essa reclassificação das mais variadas regiões do estado, que envolve o Alto Uruguai catarinense, envolve a Grande Florianópolis, envolve a região de Laguna, envolve a região de Chapecó, Xanxerê. Agora, então, essa classificação aqui para a Serra Catarinense. Ainda nenhuma novidade por parte das autoridades foi revelada no sentido de contenção, no sentido de maior prevenção, fechamento, seja o que for, para evitar aí a propagação do novo coronavírus. Estava conversando com o Céu agora há pouco que não há outra alternativa a não ser a gente se cuidar ao máximo. Evitar aglomerações, lavar sempre as mãos, enfim, tomar todos aqueles cuidados previstos no protocolo de saúde e assim tentar, pelo menos, não se contaminar. E se por acaso se contaminar, obviamente buscar as unidades de saúde e também os tratamentos adequados. É realmente um momento preocupante, até porque a Serra Catarinense toda se volta para o município de Lages, em que vira uma cidade polo no atendimento dos 18 municípios da MURES, e inclusive tem pacientes de outros municípios do estado de Santa Catarina internados na cidade de Lages. Outros municípios que continuam em alerta máximo, lá no Vale do Alto do Itajaí, no Alto Vale do Rio do Peixe, que é a região de Joaçaba, a Carbonífera, também no extremo sul catarinense, Foz do Rio Itajaí, meio oeste e o nordeste do estado. São 4 regiões no grave, mas o que representa 25% das regiões na área da saúde em situação de risco grave. E uma nova região foi reclassificada com risco gravíssimo para grave, que foi a Médio Vale do Itajaí. Quer dizer, deu uma diminuída na situação. Mas, enfim, todas as regiões possuem altas taxas de ocupação e com grande média de capacidade ocupada dos leitos de UTI, bem acima dos 80%. Aliás, nestes últimos boletins da cidade de Lages, há também, de nossa parte, como jornalista, o acompanhamento bastante detalhado de como se comporta o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Lages. E nesta última quinta-feira à noite, mais de 90% de ocupação, 98%, que dá apenas a margem de um leito desocupado na cidade de Lages. Então, é realmente uma situação extremamente complexa, delicada, e que a população tem que estar muito atenta para evitar as contaminações. Diante desse processo, eu vou entrar na questão política, pois na segunda-feira, dia 10, esteve na cidade de Lages o governador Carlos Moisés. O principal objetivo dele foi inaugurar ou ativar o Centro de Terapia Intensiva, o CTI, e anunciou na ocasião 28 leitos. Obviamente, a comunidade serrana se encheu de alegria e de esperança de que teríamos mais 28 leitos de UTI, e nós imaginávamos que, se somados a todos os outros existentes, tanto no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres,
quanto na ala antiga do Teresa Ramos, nós teríamos aí acima de 50 leitos frouxo. Veio então mais tarde a informação, né, porque os releases vindos da assessoria do governador não explicavam bem abertamente como era o funcionamento, e veio então a informação de que desses 28 leitos, 19 que já estão na ala Portinari, na ala antiga do Teresa Ramos, serão transferidos então para este CTI, esta ala nova no terceiro andar do Teresa Ramos. E que teríamos mais 9 leitos. Então, na verdade, Lages ganhou mais 9 leitos e não 28, como o próprio governador acentuou nas suas falas durante as visitações aqui na cidade de Lages, tanto no Hospital Teresa Ramos quanto lá na Uniplac. Muito bem, sem contar nesse fato as aglomerações. Eu, pessoalmente, como profissional da comunicação, já não sou nenhum guri, eu decidi não acompanhar, porque eu sabia que estaria cheio de pessoas vindas de vários lugares acompanhando o governador, e no Hospital Teresa Ramos, lá onde houve o ato de inauguração desta CTI, deste novo centro de tratamento intensivo, as salas não são grandes. E foi o que deu. O próprio governador, o próprio prefeito, as próprias autoridades descumpriram todos os protocolos de segurança e lá se aglomeraram. A mesma coisa aconteceu lá na Uniplac, em que, num ato mais político, o governador fez uma distribuição de recursos, que obviamente não são recursos do Estado, muitos deles do governo federal, e distribuição de emendas parlamentares. A Carmen Zanotto também, através de emenda, conseguiu distribuir 15 ônibus escolares para os municípios da região da Mures. O Márcio Machado, deputado estadual, acompanhando também a assinatura de alguns convênios para a revitalização de algumas estradas aqui na Serra Catarinense. Enfim, um ato político em que o governador tirou proveito neste dia. Então, diante desta situação, e acompanhando todo o mote disso tudo, a imprensa também tem sido cobrada no sentido de que deva fazer mais pressão no governo e que também esclareça exatamente tudo o que foi feito durante a visita do governador, pois houve quem dissesse, e a gente acompanha nos grupos do WhatsApp inúmeros comentários, de que tão cedo não será reativada então esta nova ala lá no Teresa Ramos. Aí eu, preocupado com isso tudo, também acabei escrevendo no meu blog e tive uma audiência diferenciada nisso tudo e houve uma repercussão muito grande. Eu telefonei nesta quinta-feira à tarde para o diretor do Hospital Teresa Ramos, o Fábio Lage. Ele prontamente me atendeu, muito educado, muito receptivo, respondeu a todas as minhas perguntas e aí eu comecei a compreender um pouquinho melhor toda esta situação que envolve esta CTI, a transferência dos leitos da ala antiga para a nova e tudo mais. Aí o Fábio acabou me explicando, lembrou então que não passou de uma autorização do governo do estado essa transferência de ocupação de espaço. E a partir disso, todo um processo agora está sendo trabalhado para que se implante esta CTI lá na nova ala. E claro, os 19 leitos da área antiga serão transferidos e continuam por hora funcionando na ala velha. E aí mais os 9, totalizando 28 leitos. Então esta é a grande verdade da inauguração de 28 leitos que o governador prometeu neste dia 10, na visita em Lages. Ainda na conversa com o Fábio Lage, ele explicou que a mudança não é assim, simplesmente vamos mudar de sala, como a gente faz em casa, vamos trocar os móveis para o outro canto, e a gente vira para cá e vira para lá e acerta. É muito complexo todo esse trabalho, disse ele, porque não é apenas montar as camas, montar os respiradores, os monitores, ligar numa tomada e digo agora coloque lá o paciente, não é bem assim. Ele explicou que precisa ainda ser testado todo o sistema estrutural. Precisa ser testado o gás, né, a rede de gás, que é muito importante, toda a rede de energia, o gerador, porque não pode também faltar o gerador de energia, ser testado o ar comprimido,
o vácuo, o oxigênio, toda a parte de informática, porque precisa também disso, contratar e treinar funcionários. Então vejam a complexidade do problema que está nas costas do diretor do hospital aqui da cidade de Lages. Mas ele disse que está sofrendo uma pressão descomunal. Então está tentando apressar para ver se consegue, no máximo na próxima semana, fazer com que esta CTI nova, na ala nova do hospital, seja anunciada e seja então, entre em operação. Mas ainda tem mais coisas. O esforço para que esteja pronto na semana que vem depende de outras etapas. Também precisa da liberação dos bombeiros e da própria vigilância sanitária. E ainda está na liberação, na dependência da liberação do terceiro andar, porque precisa dos elevadores. E a passarela, tem uma que está interligada com a ala nova e a velha, a outra está bloqueada, não está pronta ainda. Ele pode utilizar para transferência de pacientes, que é uma questão extremamente delicada. Imagine você pegar um paciente, numa maca, totalmente debilitado, fazer a passagem na passarela, chegar no outro lado e estar no primeiro andar. Então, os elevadores precisam também estar funcionando para chegar no terceiro andar e aí começar a ocupação desta nova ala da CTI, do Hospital Teresa Ramos. Então você, a partir de agora, entende um pouquinho toda esta dinâmica do problema que Lages está vivendo e que nós não podemos, então, nem pensar hoje em ficar contaminado e cair numa situação dessa. Então, quero, de certa forma, me solidarizar com o Fábio Lage diante desta complexidade. Todo o abacaxi está sobre os seus ombros, com pouca assessoria de Florianópolis. O governador veio aí, fez um oba-oba, e inclusive eu quero falar logo na questão política, estava agora acompanhando um bate-papo de um colega de Chapecó, que ainda o governador incorreu numa irregularidade, inaugurando uma obra inacabada, uma lei que ele mesmo sancionou, porque colocou placa e colocou tudo, então inaugurou uma ala do Hospital Teresa Ramos sem estar 100% inacabado, infringindo uma própria lei que ele mesmo sancionou. Então são coisas que a questão política e que um gestor de um hospital precisam de muita responsabilidade e nós vamos estar bastante atentos por esta necessidade. De certa forma, o governador faltou com a verdade, não foi explícito, não foi claro, não foi transparente na explicação para a comunidade no momento em que ele, então, foi aplaudido e foi agradecido pelas autoridades que lá estiveram presentes. E a gente que assistiu de longe também achando tudo muito bonito, muito bacana, que bom que o governador antecipou a inauguração desta ala do hospital, mas as coisas não são bem assim, com inverdades e com falácias que a gente fica extremamente preocupado no campo político e o governador faltou com isso tudo. Então, de qualquer maneira, parece que nós na cidade de Lages vamos ter que nos arranjar do jeito que a gente pode e mais uma vez dizendo a todos com muito cuidado, tá bom? No intervalo comercial, logo depois do intervalo comercial, a gente retoma o nosso tema livre. Até já. Nesses tempos difíceis, nossa maior obrigação é proteger a vida e os empregos dos catarinenses. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também está fazendo a sua parte. Conheça algumas das medidas que já tomamos para combater a crise gerada pelo coronavírus. Proibir o corte de água e luz de quem não consegue pagar neste momento. Zerar o ICMS para todos os remédios e equipamentos médicos relacionados à pandemia.
Destinar todas as linhas de crédito do Badesc a juros zero para as micro e pequenas empresas. Transferir todo o valor economizado pela Assembleia para o governo do Estado, para ser usado imediatamente na saúde e no socorro às vítimas do ciclone. Esta é apenas uma parte do nosso trabalho. Acesse nossas redes sociais e saiba mais. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Trabalhando e prestando contas a você. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue o lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso tema livre e eu quero entrar um pouquinho na questão política. Esta semana, mais um pedido de impeachment foi protocolado na Assembleia Legislativa contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Seja como for, o cerco parece estar se fechando. No processo da CPI, que está hoje transcorrendo na Assembleia Legislativa, o relatório já está praticamente pronto e vai ser lido em sessão normal na Assembleia Legislativa e depois encaminhado, então, para todos os interessados, especialmente o próprio governador. Mas este novo processo de CPI, aliás, mais um pedido de impeachment, na verdade, foi apresentado na tarde de segunda-feira, no próprio dia em que o governador estava visitando a cidade de Lages. E nesta representação, há um grupo de 16 pessoas que assinaram o documento e lá estão advogados, desembargadores, aposentados, profissionais liberais e também empresários. Uma gama de gente forte nesse sentido. Esta é a 7ª representação de impeachment por crime de responsabilidade protocolado na Assembleia Legislativa contra o chefe do Executivo Estadual. Para vocês terem uma ideia, o melindre que está vivendo o governo do Estado. No que tange ao apontamento deste pedido, os denunciantes dizem que Daniela e que o próprio governador Moisés cometeram crimes em 3 episódios. Na equiparação salarial dos procuradores do Estado, com procuradores da Assembleia, foi essa equiparação. Este já é o processo da CPI que está correndo na Assembleia. Numa tentativa de contratação de hospital de campanha lá em Itajaí e, claro, na aquisição daqueles 200 famosos, famigerados respiradores artificiais e com o pagamento antecipado de 33 milhões e respiradores, inclusive, que até agora não foram entregues. Aí o advogado Hélio Bairros, ele que assina esta representação, disse que houve omissão do próprio governador nos 3 episódios relatados, principalmente no caso dos respiradores, e que, inclusive, o governador sabia do que estava ocorrendo em todo o episódio. Esta nova representação agora será, então, encaminhada para análise da Procuradoria da Assembleia e, depois de uma análise técnica sobre qual será o preenchimento dos requisitos quanto a esses documentos, haverá outra análise superficial, de mérito, para saber se há ou não indícios de autoria e até a materialidade da conduta que foi imputada aos denunciados, para então, se for no caso, levar adiante esse processo. E aí, com base nessas análises, a Procuradoria vai emitir um parecer que deve recomendar ao presidente da Assembleia que acate ou não o novo pedido de impeachment, e não há prazo estabelecido para a apresentação deste parecer. Vale lembrar que outros 6 pedidos de impeachment apresentados contra Moisés, 4 deles já foram arquivados. Tá aí, situação complicada do nosso governo. Quero mudar para a região da Serra Catarinense. Todos nós sabemos que no início da pandemia, a Azul Linhas Aéreas, que já havia modificado o sistema de voos para São Paulo, antes havia uma aceitação muito boa quando o voo partia de Lages e ia em direção a São Paulo, diretamente, depois retornava à noite e assim por diante, havia uma movimentação bem interessante.
Não se sabe por que a Azul resolveu modificar o trajeto, saindo de Lages, indo a Curitiba e de Curitiba indo a São Paulo. O argumento foi de que havia necessidade de muitos passageiros de irem também à capital, Curitiba, do Paraná, e ficar por lá, e aí faria o transbordo, outras pessoas poderiam embarcar nesse mesmo voo lá em Curitiba, seguindo para São Paulo. De qualquer maneira, os voos foram reduzindo drasticamente até, no início da pandemia, terminarem. A Azul simplesmente suspendeu o serviço aqui da Serra Catarinense, e mais uma vez nós serranos, não só serranos, mas havia também movimentação desde do meio oeste e do Vale do Rio do Peixe, enfim, havia todo um movimento no entorno até do Rio Grande do Sul, a região de Vacaria, havia passageiros que usufruíam destes voos com direção a São Paulo. Aí nós, da imprensa, mais uma vez, começamos a cobrar de nossas autoridades locais representativas, principalmente do meio empresarial, uma atitude para que se tome uma providência no sentido de retomar algum serviço nesse sentido. Pois bem, esta semana a informação é de que a diretoria da ACIL está fazendo algum trabalho nesse sentido, está pesquisando, está conversando com empresas, porque a falta de voos comerciais está sendo muito sentida aqui na cidade e na região, e parece-me que a ACIL adotou como uma de suas principais bandeiras agora ter este serviço por aqui. E nesta semana, o presidente da ACIL, Carlos Eduardo de Lis, mais o vice-presidente de infraestrutura, ele também que coordena a comissão Provoo Regional, o Anderson de Souza, andaram conversando através de uma reunião virtual com um diretor comercial de uma companhia aérea que está interessada em operar em voos no interior. Claro, não são aviões de grande porte, são aviões menores. Até está aqui a marca da aeronave, o tipo de aeronave, uma Grand Caravan, ou seja, com capacidade para transporte de 9 passageiros apenas, mais 2 tripulantes. Mas esta, segundo informações da ACIL, é a segunda companhia que já foi conversada recentemente para que venha ou não para a cidade de Lages. E enquanto isso, nós não temos nenhuma informação a respeito da conclusão ou da operação, conclusão até parece-me que já está concluída, mas da operacionalização do aeroporto lá em Correia Pinto. Eu tive há mais ou menos uns 30 dias a informação de que haveria já um grupo de empresários, uma empresa inclusive, que estaria já assumindo o controle de operacionalização e administração do aeroporto lá da cidade de Correia Pinto. Não da cidade, é na cidade de Correia Pinto, porque não é de Correia Pinto, é na cidade de Correia Pinto. Então a cidade de Lages está hoje realmente sem este tipo de serviço e nós todos estamos extremamente preocupados. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, uma informação técnica. Vocês sabem que normalmente no mês de outubro acontece aqui na cidade de Lages a Expo Lages. Este ano ela vai acontecer, obviamente não dentro dos moldes anteriores, em que era montada toda uma estrutura, inclusive envolvendo a associação comercial e industrial lá dentro do parque. Vai haver uma redução completa, não vai ter toda essa estrutura. A Expo Lages basicamente vai retornar às origens, porque Expo Lages sempre significou as feiras de gado, os leilões e tudo mais. Então, ficará restrito apenas aos leilões dentro do Parque Conta Dinheiro de forma diferenciada e ainda sem a presença de público. Os leilões serão todos virtuais, a exemplo daqueles que ocorreram por todo o mês de março, abril e maio. Vocês viram aí os leilões sendo transmitidos adaptadamente, através do sistema virtual. E a Expo Lages vai ser um pouco diferenciada nesse sentido. Ao invés de 2 ou 3 leilões, vai haver um pouco mais, leilões maiores, mais poupudos, mais virtuosos, mas totalmente de maneira online e virtual, sem a presença de público, e com a comemoração dos 100 anos dos negócios, do agronegócio aqui na Serra Catarinense. Então, quando começaram os negócios há 100 anos com gado, enfim, do agronegócio aqui na cidade de Lages, haverá esta comemoração dos 100 anos do agronegócio
no município de Lages. É a única coisa diferente que vai haver nesta Expo Lages 2020, porque conforme acontecia nos anos anteriores, desta vez não vai mais ter. Então, basicamente, são essas as informações. Obviamente, eu tinha um pouquinho mais a contar para vocês, outras coisas, e na semana que vem eu quero fazer uma análise, basicamente, das obras inauguradas na região de Lages, até porque estão praticamente com 90% concluídas todos os trabalhos e a gente precisa fazer jus diante de uma situação que não podemos negar de forma nenhuma por questões políticas ou qualquer outro interesse pessoal, tá bom? Então a gente vai informar a todos vocês e sabedor de que logo logo nós estaremos no ar com o nosso Nova Era News. Também vamos trazer detalhes a respeito desse projeto que a Nova Era está costurando com muitas agulhas e muitas linhas, né? Tá bom, diante disso, a gente encerra então o programa de hoje, agradecendo ao céu mais uma vez, prometendo, se Deus quiser, né, voltar na próxima semana com mais um Tema Livre. Até lá! Já imaginou em ganhar um vale de R$100 das lojas VF? É muito fácil. Na compra de qualquer produto das 3 lojas VF, você ganha um cupom. E preenchendo ele, você concorre toda sexta-feira pela Rádio 101 a um vale como esse de R$100 para você gastar da maneira que quiser. Então não perde mais tempo e vem conferir as promoções e as novidades das lojas VF. E ainda concorrer a um vale compras de R$100 aqui das lojas VF.